Boa noite, gente. Hoje será o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E o item é a coragem da fé. Então, esse é um tema bem complexo, né? E a gente vai ver no decorrer do nosso estudo de hoje. Você pode passar o primeiro, por favor? Bom, vamos ver o que é o significado de coragem e de fé. Então, etimologia de coragem. A palavra coragem tem sua origem no latim coraticum e possuía o mesmo significado. Este termo latino é composto por cor, que significa coração, e o sufixo aticum, que é utilizado para indicar uma ação referente ao radical anterior. Coraticum seria literalmente ação do coração. Isso porque se acreditava que nesse órgão, no coração, é que se brotava a coragem, que se alocava, né, as emoções. E também coragem é a habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, a incerteza, audácia, fé e autoconfiança. Vamos para o próximo, que é etimologia da fé. De fé. A fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. É um sentimento de total crença em alguém ou em algo, né? Alguma coisa que você acredita e você é fiel, inclusive, em alguns casos, à conotação religiosa. Quando a gente fala da conotação religiosa, a fé é uma virtude daqueles que acreditam numa verdade absoluta, né? Que é difundido, os princípios que são difundidos pela sua religião. Ter fé é acreditar em Deus, na sua existência, na sua onisciência, onipresença. E também fé é usado em situações quando a pessoa está muito doente ou está com sérios problemas. A pessoa tem fé de que a situação vai mudar, de que a situação vai melhorar. Também isso é usado a palavra fé. Vamos agora para o próximo slide. Isso aí eu já falei, pode passar, por favor. O próximo slide que fala essas duas mensagens que Cristo nos ensinou, que uma está no Evangelho de Mateus e a outra está no de Lucas. No de Mateus diz o seguinte: coragem da fé, né? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Bom, o próximo slide, né, é já do Evangelho de Lucas. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo uma reflexão hoje à noite é quando Jesus diz, eu também o reconhecerei, ou eu o renegarei, se vergonhar de mim, das minhas palavras, também dele, né? Quando ele fala isso, a gente primeiro tem que lembrar da figura de Jesus, né? Quando ele usou esse termo eu, ou me renegar, ele não está se referindo a ele. Ele está se referindo às verdades do Pai, às verdades, às leis de Deus. Quando ele se refere a renegar, não quer dizer a pessoa de Jesus, né? Porque isso nem combina com todo o exemplo, toda a mensagem que Jesus trouxe, né? Ele não tem essa conotação egóica, né? Ele não falaria dele, ele está falando das verdades do Pai. Inclusive quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não quer dizer que é ele a pessoa, o caminho. Ele quer dizer que eu trouxe a mensagem do Pai, eu trouxe os ensinamentos do Pai e me siga, né? Siga os meus exemplos, siga as minhas palavras e não a pessoa dele. Bom, eu vou ler uma história aqui que tem na Bíblia, que é assim, muito, muito interessante, que para mim retrata muito essa história da fé, né? O tema de hoje. É o seguinte, alguns historiadores dizem que ela chamava-se Verônica, outros Berenice. Ela nascera em Cesareia de Filipe, apesar de possuir vastos recursos financeiros,
ela não lograva curar uma hemorragia ininterrupta que lhe retirava as forças físicas, conduzindo seu corpo a um processo de anemia aguda que fazia declinar dia a dia. Ela procurou médicos, sacerdotes, exorcismo e tratamento que lhes maltrataram ainda mais o organismo. Ela vivia igualmente um drama emocional complexo, pois aquela também era uma época de preconceitos. Sua doença era tida como um estigma que lhe imposto por Deus minúsculo, né? O que causava grandes constrangimentos a seus familiares, que se afastaram e a deixaram sozinha, completamente só e doente. Quando todas as possibilidades de cura se esgotaram, ela entrou no processo de análise. 2 caminhos ela pensou em seguir. Ela poderia optar pelo sofrimento e aguardar passivamente a morte, que certamente viria. Porém, ela resolveu, apesar da fraqueza de seu corpo e das dores que ela sentia, que eram muito fortes, como ela era dona de uma vontade muito grande, ela resolveu seguir um outro caminho. Ela ouvia falar que em Cafarnaum era muito saudável o ar de lá, e que tinham caravanas, né, de pessoas que iam lá procurar um estranho rabi, que curava os doentes e anunciava a chegada de um novo reino. Em poucas semanas ela já buscava o mestre nas areias do lago de Genezaré. E aí, numa tarde ensolarada e quente, Jesus se encontrava cercado por uma multidão. Ela, com o corpo quase vencido pela doença, consegue com muito esforço acercar-se dele e, colocando em ação as poucas energias, em um movimento quase instintivo, ela puxa a túnica do rabi. Aí Jesus vira e pergunta: quem tocou minhas vestes? Né? E eles, primeiro, quem ficava ao redor de Jesus eram os apóstolos, os 12 que ele escolheu. Né? E depois vinham os seguidores e depois a multidão. E aí essa senhora, ela conseguiu chegar perto e tocar na roupa de Jesus. E aí os apóstolos dizem: vês que uma multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Né? Tipo assim, é impossível alguém não te tocar, né? Mas aquele toque não foi um toque de proximidade, era um toque diferente. Os olhos do Cristo, no entanto, já buscavam aquela cuja fé abria um canal de percepção dos fluidos curadores do Mestre. Emocionada, ela já sentindo a repercussão em seu cosmo orgânico da ação do sublime amor de Jesus, ela respondeu, reverente: fui eu, Senhor. Jesus vira para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de teu mal. Para mim, essa é uma mensagem maravilhosa sobre o poder da fé, né? Ela não desistiu, ela buscou ajuda e conseguiu realmente, pela fé dela, modificar, né, o problema de saúde que ela estava vivendo. Ainda nessa dimensão religiosa, a gente tem, no longo da história, muitas personalidades, muitas pessoas que puderam confirmar a sua fé ou negar. Vocês lembram de algum que negou a fé? Um dos apóstolos? Pedro, né? Ele era discípulo de Jesus, foi escolhido pelo Mestre. E, contudo, na noite que Jesus foi preso, foi perguntado a ele se ele conhecia o Mestre, se ele conhecia, ele disse que não. Por 3 vezes ele negou. Né? Naquele momento ele acabou negando a sua fé. Né? Diante do medo, da dificuldade e do risco, ele não teve coragem de confessá-la. Um outro que pôde confirmar a sua fé foi Paulo de Tarso. Né? Diferente de Pedro, ele perseguia os cristãos, ele matou muitos cristãos, mas porque ele achava que aquela era a maneira certa de se posicionar a favor da lei de Moisés. Quando ele estava indo para Damasco, ele teve uma visão, né, ele encontra com Jesus, e ele se modificou intimamente e passou a ser um dos maiores divulgadores do cristianismo. Ele pôde exercitar a sua coragem da fé, pregando e divulgando os ensinamentos cristãos. O terceiro que eu queria destacar para a noite de hoje é o Allan Kardec. Allan Kardec era professor na França, foi ele quem escreveu a gramática francesa com outro nome. Allan Kardec, ele escolheu esse nome porque foi uma das encarnações passadas dele.
para não confundir o que ele escrevia, né, no meio acadêmico com a codificação espírita, ele escolheu esse nome. Ele foi chamado a uma tarefa árdua, mas ele não desistiu. Ele poderia ter permanecido na zona de conforto, né? Já tinha todo o seu trabalho, ele poderia ter permanecido lá, mas ele não. Ele resolveu investigar, né, e aprofundar estudos relativos às manifestações e fenômenos mediúnicos que aconteciam na França no século XIX. Ele compilou e publicou os ensinamentos do Espiritismo, que naquela época contrariava diferentes e poderosos interesses. Bom, a gente já viu, né, a primeira reflexão é com relação à não personalidade das leis do Mestre Jesus, eu ou me renegar, ele não estava se referindo a ele, mas sim às verdades do Mestre, às verdades do Pai. Já vimos um exemplo de fé e alguns exemplos de coragem da fé ou não. A segunda reflexão que eu trago para a noite de hoje é que a sociedade, a gente valoriza muito quem tem uma opinião própria, né? Então, se você fala, se alguém lhe questiona, o que você pensa disso? Se você diz, não sei, tanto faz, você não dá muito crédito para aquela pessoa. Mas se a pessoa diz, não, eu acho que é assim, mesmo que ela não esteja correta, mas ela teve a opinião dela, ela deu uma opinião, né? Ela se posicionou perante aquele assunto. E a sociedade valoriza esse tipo de pessoas. Então a gente vai ver agora alguns comentários do Allan Kardec, né, com relação a essas duas passagens do Mestre Jesus. Bom, Allan Kardec escreve: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Então, assim, a gente teve exemplos de covardia, né, como de Pedro, que ele negou Jesus, e tivemos exemplos de coragem, como a de Paulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos, mas quando uma luz chegou até ele, o Mestre Jesus chegou e conversou com ele, ele se modificou de forma assim, bem diferente, né? Ele passou a ser um dos maiores divulgadores. E a gente vê o exemplo de Allan Kardec, que numa época que a França também tinha os problemas, ele se prontificou a investigar uma nova forma de pensar. Então, assim, quando a gente se envergonha de algo, é porque a gente não tem conhecimento, mas a gente deve buscar se conhecer mais, né? E quando Jesus ele fala, né, tanto Jesus na mensagem dele e quanto a opinião do Allan Kardec, ele fala a coragem que a gente tem que ter, né, para a gente estar afrontando os perigos e estar buscando entender, né, qual é a novidade, né? O que aquela mensagem está me trazendo, está me acrescentando, né? E Allan Kardec continua comentando: aquele que se houverem receada é ter receio, né, de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Você veja bem no final aí, ele fala, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Quer dizer, quando a gente está colocando em prática as verdades que são os ensinamentos do Mestre Jesus, as verdades do Pai, a gente está trabalhando por nós e pelos outros, né? Pelas pessoas que a gente gosta, pelas pessoas que a gente tem uma estima. Então, o importante é que a gente não tenhamos coragem de não desviar dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Não renegar os valores cristãos, que são muitos, né? Vocês poderiam exemplificar quais são esses valores cristãos?
amor, caridade, perdão, benevolência, paciência, humildade, fraternidade. Né? Temos muitos, são muitos. Então a gente tem que ter coragem de colocá-los em prática. Né? E também outra coisa assim, importante é nós assumirmos as responsabilidades que nós fizemos, que nós acordamos antes de reencarnarmos. Né? Responsabilidade com nós mesmos, responsabilidade com os nossos familiares, responsabilidade de trabalho, responsabilidade com a comunidade, né, com a sociedade em geral. E agora a gente vai entrar na nossa terceira reflexão, né, que a gente está falando de responsabilidade também com a espiritualidade. Né? Aí a pergunta vem: como é que está a nossa prática? Né? Nós estamos realmente colocando no nosso dia a dia os valores do Mestre Jesus, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe? Né? Como é que está a nossa prática como espírita? Né? A gente está colocando em nossas ações as caridades moral e a material. Né? Material é você trazer doações, né? Como estamos vendo hoje. E a caridade moral é você fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Né? É você olhar o outro assim, bom, vou tratá-lo como eu gostaria de ser tratado. Né? Isso é uma caridade. Como é que a gente está fazendo isso? Então, Allan Kardec ele continua comentando: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Né? Tem muita gente que se pergunta: o que acontecerá quando eu morrer? Da mesma forma que você está vivendo agora, vai ser quando você morrer. Você só vai perder o corpo físico. Então você vai continuar com a sua consciência, os seus sentimentos, tudo que você sente, tudo que você pensa, você vai levar. Porque isso é você. Você só vai deixar o corpo físico. Então, é isso que o Allan Kardec ele traz, né? Então, a gente sabe que um centro espírita, uma instituição religiosa, ele precisa de trabalhadores, precisa para manter essa obra, né? E isso quer dizer fidelidade, fé, né? Para poder... Fé aos valores cristãos, fé de colocar em prática, né, tanto no meio religioso quanto no nosso dia a dia, esses valores cristãos. E aí a gente pergunta: quantas pessoas que foram fiéis ao Mestre Jesus? Né? A gente lembra dos primeiros cristãos que foram queimados vivos, mas não negaram Jesus, né, que serviram de comida para os leões. Tivemos Estevão, que foi apedrejado, né, inclusive amando de Paulo de Tarso. Joana d'Arc, São Francisco de Assis, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Nós temos muitos exemplos. Então o Mestre, o Pai, é tão bondoso que ele coloca as verdades dele, mandou Jesus para nos esclarecer e ainda mandou outros amigos para exemplificar, para a gente servir de modelos para a gente. Bom, vamos ver isso na prática, né? A gente vê o planeta Terra, onde nós estamos. Né? E aí eu pergunto: o que é que nós estamos fazendo na Terra? Né? Nós somos a Terra. Essa semana eu estava preparando a apresentação e me veio a metáfora de que nós, com relação à Terra, é a mesma coisa de um feto com relação à mãe. Né? O feto está lá dentro do ventre, da barriga da mãe, sendo alimentado, se desenvolvendo. É como nós aqui na Terra. Né? Porque se a Terra disser não tem mais ar, ninguém vive. Não tem mais água, o homem não consegue produzir água, não consegue produzir ar em grande escala para que todos vivam. Então, a comparação que eu fiz essa semana foi essa. Nós somos como um feto da terra, e nós temos que cuidar dessa mãe terra, né? Porque tudo está interligado. A gente pensa que eu sou separada do outro, não. Nós estamos interligados, né? E a verdadeira, e temos que acreditar, né, colocar em prática o que acreditamos como espíritas que somos. Então, a gente acredita na vida após a morte, a gente acredita na imortalidade, a gente acredita que a verdadeira vida é espiritual, que a gente está aqui somente com um aprendizado, com uma passagem.
Então, para que a gente entenda bem como é estar na Terra, eu trago dois exemplos, né, de linhas de pensamento que são opostos. Um é o materialismo e o outro é o espiritismo. O que é o espiritismo? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele diz que o espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, né? E o que é o materialismo? É a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que tem uma vida unicamente voltada para os bens materiais. Você vê que são opostos, né? Algumas pessoas que seguem a linha materialista, ela defende de que só devem viver as pessoas que trazem benefício para a sociedade, né? Quem traz ônus, quem traz despesa, não deve viver. Por exemplo, as pessoas que têm problemas mentais, né? As pessoas que nascem com uma deficiência e necessitam de alguém para que cuide, para que ajude a sobreviver. Os doentes, as pessoas que estão no hospital, né, em processo de doença crônica ou em processo terminal, eles acreditam que não tem necessidade de estar gerando custo para os hospitais, para a sociedade com aquelas pessoas. Os idosos já não produz mais, né? Precisa de alguém para ajudar, para se locomover, para se alimentar. Então, para os materialistas, essas pessoas não precisam viver, né? Porque elas têm segundo eles, elas têm uma vida inútil. E que, inclusive, se eles não vivessem, teriam sobra de alimentos. Porque são, assim, dependentes totalmente, né? Mas eles estão corretos porque eles só veem o presente, eles só veem essa vida. Eles acreditam que acabou, acabou. Não tem mais nada depois da morte, né? Por que eles vão se preocupar? É um discurso natural do materialismo. Agora nós espíritas, né? A gente sabe que as aflições, que os problemas são oportunidades da gente se reajustar perante a lei de Deus, né? Se a gente está passando por aquela dificuldade, a gente tem algum aprendizado, né? São sofrimentos necessários e a gente precisa compreender e saber aproveitar como uma preciosa lição. E Jesus disse, felizes os aflitos porque serão consolados. Então, se nós espíritas, né, se a gente não provar que existe vida após a morte para essas pessoas, né, se a gente não auxiliar esses espíritos que estão passando por essas dificuldades, né, a gente não conversar, né, se existe vida, se existe um princípio inteligente, é importante que continue, tem um aprendizado. É nossa responsabilidade moral estar disseminando a imortalidade da alma, né, a importância de que um minuto de existência, a pessoa pode fazer uma modificação que ele não fez durante uma vida inteira. Então toda vida é importante, toda vida é útil. Porque se existe um princípio inteligente, se existe um Criador, então toda a vida e todos nós somos importantes. Temos algum aprendizado nessa experiência. E se nós espíritas não tivermos coragem de difundir, né, essa fé, essa crença, não só em nosso círculo, mas também fora, né, nas conversas familiares, nas conversas com amigos, a gente tem que falar da imortalidade da alma, tem que ter coragem, essa coragem da fé, de estar exemplificando, né? E lembrando que Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Está no Evangelho de Lucas. E tem uma mensagem no Evangelho de Mateus. Você pode passar, Su, por favor? Mais um. Clica mais um. Aí. No Evangelho de Mateus diz assim, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, isso sim, quer dizer, se você não fala dos valores cristãos, se você não fala da imortalidade da alma, se você não fala da verdadeira vida que é espiritual, você não está ajuntando, você não está colaborando com o Mestre Jesus, né? Então, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você tem a oportunidade de estar difundindo e você se cala, né, por medo, por receio, por
sei lá o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer, né? Porque é um novo pensamento, ainda é um novo pensamento, né? Infelizmente ainda é um novo pensamento. E a gente sabe que também, se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, você vai dizer aquele monte, passa para lá e ele passará. Então, é a sua fé que vai mexer. Então, às vezes, numa conversa, fica difícil de você se falar claramente, explicitar, né, para um meio que não é espírita. Mas é aí que você tem que exercitar a sua coragem. Porque pode ser que você esteja ajudando, como a mensagem diz, você vai se ajudar e vai ajudar outros. Né? Às vezes a espiritualidade utiliza, né, da nossa corda vocal para passar uma mensagem para alguém. Então a gente tem que estar buscando conhecimento, estar unido à fé, estar buscando estar conectado com a espiritualidade. Né? E a gente precisa crer e também saber por que crer e buscar também se transformar. Nós temos também muitas tribulações, muitos problemas materiais, muitas coisas a resolver, e às vezes a gente busca a prece somente nos grandes problemas, né? Mas a gente tem que buscar também nos pequenos problemas, estar exercitando a nossa fé. E um estudo revela que na crença em Deus tem o potencial de nos acalmar o presente e nos tornar mais confiantes quanto ao futuro, reduzindo assim a sensação de desamparo. Né? A gente está vivendo muitas crises aí, muitos problemas. Né? Acontece um ato de terrorismo, na mesma hora já está sendo televisionado, já está sendo divulgado na mídia, na internet. E isso causa uma certa tristeza, sensação de desamparo, de depressão, provoca até certas pessoas que levam a se suicidarem por conta de que acham que o mundo não tem mais solução, que temos muito problema, que não vê mais sentido de viver. Então, com relação a essas situações, a gente tem que estar divulgando, tem que estar colocando que a vida não é só isso. Né? Que os problemas vêm, às vezes, para a gente até parar um pouquinho, né? Sair da nossa zona de conforto e tentar ajudar, tentar compreender por que está acontecendo aquilo e por que aquilo está me trazendo tanta dificuldade de aceitação, tanta dificuldade de buscar uma solução. Né? E Jesus disse, se tiverdes fé, eu vos enviarei um outro Consolador que irá fazer duas coisas. Relembrar tudo que foi dito, tudo que Jesus disse, e acrescentar novas coisas. Então a gente tem que ter essa fé, né? Apesar dessa crise moral, desses problemas que estamos vivendo, nós não podemos desistir, nós não podemos fraquejar na nossa fé e temos que ter coragem, temos que buscar coragem para nos evangelizar, né? Buscar ler, buscar compreender mais o que é que o Mestre traz nas suas mensagens e também buscar, quando possível, evangelizar outras pessoas. Quantas pessoas aqui assistem vídeos espíritas no YouTube? Assistem vídeos em geral? Quantas pessoas estão inscritas nos canais espíritas do YouTube? É importante isso, essa inscrição, porque quanto mais, nós temos muitos canais, temos a Federação Espírita Brasileira, tem muitos, Rede Amigo Espírita, Allan Kardec TV, Espiritismo Brasil, temos o nosso grupo, tem um canal no YouTube também, o Sim. Então, quanto mais pessoas se inscrevem, os vídeos que são mais assistidos, quando você entra no YouTube, ele mostra logo de imediato. Quem é espírita vai ver e quem não é espírita também vai ver. Isso é uma forma de você estar divulgando o espiritismo, de você estar evangelizando outras pessoas, né? Temos filmes espíritas, filmes espiritualistas, temos livros, né, artigos, revistas, tem muita coisa. Né? E quanto mais você se evangelizar, você vai se sentir capacitado para estar falando desses temas que são novos, né? Vai ter essa coragem de praticar, né, os valores de Jesus. A gente também tem que se evangelizar, né? Parar um pouco, buscar entender por que eu estou sentindo aquilo naquele momento, quando aquela pessoa fez aquilo, quando eu ouvi uma notícia. Por que eu tive aquele comportamento? Por que eu tenho essas atitudes? Por que eu tenho esses pensamentos?
a gente também tem que buscar se conhecer, né? O famoso conhece-te a ti mesmo. E se você conhece seus pensamentos, você tem os pensamentos da gente, eles são força, eles têm imagem, eles são coisas, criações visíveis e são tangíveis no mundo espiritual. Nós atraímos espíritos, né, companheiros, amigos ou não amigos, de conformidade com os nossos pensamentos, nossos ideais, nossos apelos e nossas invocações. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente passa, né, para fora do nosso campo mental. E é importante a gente estar buscando se entender, porque às vezes é um pensamento que não é nosso, não é seu. É algum amigo espiritual, você conseguiu, digamos assim, captar o pensamento de um amigo espiritual ou um não amigo, e às vezes você está achando que é seu e não é. Por isso que é importante você fazer essa viagem interior, né, buscar se conhecer. Não é fácil você sair da sua zona de conforto e começar a se questionar. Por que é que eu estou sentindo isso? Por que é que eu estou agindo assim? Por que é que aconteceu isso e eu mudei meu comportamento ou eu falei daquela forma? É importante você estar se conhecendo. E com relação a quanto mais você se conhece, mais você se sente capaz de estar buscando e colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, né? As verdades, as leis do Pai. E no Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita? Na consciência. Todo mundo sabe quais são as leis de Deus. Todos nós sabemos. Está na nossa consciência. Aí a 621A, ele pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Né? Por que precisou vir Jesus, tantos outros mestres, tantos outros exemplos para revelar a lei de Deus, a lei do Pai? Por quê? Porque ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus que ele fosse lembrado. Você vê como o Pai é bondoso, cuidadoso conosco. Ele colocou na nossa consciência, mas ainda teve o cuidado de mandar outras pessoas, outros mestres, né, para poder servir de exemplo, para nos lembrar dos valores cristãos, da caridade moral, do cuidado que devemos ter conosco e com os outros. Então, é isso a reflexão, essas as reflexões que eu trouxe para a noite de hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês.